a gente vai... Deixa eu ver quem está apresentando aqui. Ok, beleza. Começando lá na página 54, a gente tem a parte de múltiplos e divisores de um número. Isso foi um assunto que a gente tratou, se eu não me engano, no capítulo 4 do ano passado, e é uma coisa que a gente viu bastante, tá? Inclusive, a gente viu na revisão que a gente fez esse ano, ali, quando a gente estava fazendo a folhinha, apareceu esse lance de múltiplos e divisores para a gente, tá? Múltiplos são infinitos, sempre começa do zero. Divisores são finitos na maioria dos números, só um número que tem infinitos divisores. E o processo de achar esses divisores é chato, o processo de achar os múltiplos é pensar na tabuada, e é mais ou menos isso a parte de múltiplos e divisores. Para que eles servem? Para que eles vão servir para a gente? A parte principal que vai aparecer depois é a parte da decomposição. Todo mundo lembra como é que a gente faz o lance da decomposição? Respondendo no chat, por favor. Sim, 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 ali um monte de S, cadê? Tá. Alguém não lembra da decomposição, como é que faz, pessoal? Eu posso fazer aqui rapidinho para a gente lembrar como é que é o lance da decomposição. Sim. Tá. Então, todo mundo sabe, então, o que é o lance da decomposição. A gente tem que lembrar que temos os números primos e temos os números compostos. Os números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, e os números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Isso também a gente já viu no ano passado, não é nenhuma novidade para a gente. A gente faz a decomposição em números primos, que esse aqui é o método prático que aparece para a gente, ó, fazendo a decomposição, quebrando em números primos aqui desse lado, vai achando o processo, depois escreve na forma de potência. Essa parte dos exercícios aqui, ela é bem simples, bem tranquila, e vai aparecer depois 2 conceitos para a gente, que é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Esse, eu vou fazer pelo menos um exemplo aqui para vocês, de como é que faz o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Vou pegar 2 números aqui para vocês, então. Eu vou pegar o 16 e o 20, tá? E eu vou fazer o processo da decomposição deles em fatores primos, e depois eu vou pensar o que acontece com esses números que aparecem aqui do lado, tá? Vamos fazer, então, aqui a nossa decomposição. O que acontece? Esses 2 números são pares. Se eles são pares, eu consigo dividir eles por 2, tá? Então, eu vou dividir por 2 aqui, ficou 8, e aqui ficou 10. Só que é o seguinte, quando eu dividir por 2, dividir os 2 ao mesmo tempo. Então, a gente sempre vai estar marcando quando dividir os 2 ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo uma bolinha aqui, e vai servir para dizer, olha, esse cara aqui dividiu os 2 ao mesmo tempo. Eu posso dividir novamente o 8 e o 10 por 2, vai ficar 4 e 5, e aqui esse 2, dividir os 2 ao mesmo tempo, só um instantinho que alguém entrou, preciso autorizar, ok? O próximo passo, eu vou dividir novamente, só que não vai ser os 2 ao mesmo tempo, vai ser apenas 4. Se eu dividir só o 4, aqui vai ficar 2, e aqui ficou o 5, por 2 mais uma vez, eu vou continuar aqui do lado, vai ficar 1 e 5, e dividindo aqui vai ficar 5, 1 e 1, tá? Eu só não continuei ali embaixo porque não tinha mais espaço, tá? Então, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha o 16 e o 20, eu dividi ele por 2, eu marquei como sendo um divisor comum, eu fiz essa bolinha aqui em volta, depois eu fiz o processo de novo com o 8 e com o 10, o 2 é divisor comum, eu marquei ele de novo. No próximo passo, o 2 não vai ser divisor comum, porque só vai dividir o 4, dividir de novo, ficou 2 e 5, 1 e 5 e acabou. O que acontece para a gente? O máximo divisor comum vai ser a multiplicação dos divisores comuns.
E a gente tem dois divisores comuns aqui, o 2 e o 2. Então, se eu multiplicar o 2 vezes o 2, vai dar 4. Então, o máximo divisor comum de 20 e 16... Horrível. Vou escrever no próximo frame. Então, ó, o máximo divisor comum de 20 e 16 vai ser o 4. Por que vai ser o 4? Porque quando a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes o 2, isso vai dar 4. E já o mínimo múltiplo comum, o MMC, desses dois números, vai ser a multiplicação de todos aqueles números ali ao mesmo tempo. Então, vamos fazer a multiplicação de todos eles ao mesmo tempo. Ó. 2 vezes o 2 vai dar 4, vezes o 2 vai dar 8, 8 vezes o 2 dá 16, e 16 vezes o 5, que é esse númerozinho aqui do lado, vai ficar 80. Então, o mínimo múltiplo comum de 20 e 16 é 80. Esse é o processo prático para a gente achar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum ao mesmo tempo. Repetindo, quem tiver circuladinho vai ser o MDC e a multiplicação de todos os números que aparecem do lado vai ser o MMC. Tem uma coisa que apareceu aqui na página do livro que a gente não tinha visto no ano passado, que é um processo prático de achar o mínimo múltiplo comum. Eu acho que a única coisa diferente que a gente não tinha visto ainda. Ó, eu vou ler para vocês aqui, está lá na página 60. Na página 60, pessoal, não vão usar o chat enquanto eu estou explicando, tá bom? Só um instantinho. Lá na página 60, ó, vou ler para vocês aqui, ó. Pedro e Paulo são representantes comerciais de uma empresa. Pedro visita os clientes de 20 em 20 dias e Paulo de 15 em 15 dias. E em certo dia, ambos saíram para visitá-lo, para as visitas. Depois de quantos dias eles voltaram a sair juntos? Se a gente pegasse ali ó, os múltiplos do 15 e o múltiplo do 20, a gente ia logo perceber que o 60 aparece rapidinho nessa lista dos múltiplos, né? Só que em vez de fazer assim, um outro jeito é a gente pensar que o menor dos números, uma hora vai acabar esbarrando. Quer ver? Deixa eu ver o exemplo que aparece aqui para vocês. Ó. O cálculo mental do MMC. Se a gente pegar o menor dos números e ir multiplicando ele, em algum momento ele vai chegar no maior dos números, tá vendo? É o exemplo que aparece aqui para vocês, ó. Ele tinha fazer o cálculo do 8 e do 10, o MMC do 8 e do 10, eu pego o menor dos números e divido, aliás, o maior e divido pelo menor, ó, não vai dar exato. Então, o que, que eu vou fazendo? Eu vou multiplicando o maior dos números até que dê uma divisão exata. Por exemplo, ó, o 10 dividido por 8 não dá, o 20 dividido por 8 também não deu exato, o 30 dividido por 8 não deu exato, o 40 dividido por 8 deu exato. E aí eu sei que, como deu uma divisão exata, o 40 vai ser tanto múltiplo do 8 quanto múltiplo do 10. Então, em vez de a gente ficar fazendo o múltiplo dos dois ao mesmo tempo, eu só vou pegar o múltiplo do maior até chegar que o menor divida esse múltiplo do maior, tá vendo? Foi o que aconteceu aqui do lado, ó. Então, ele pegou e dividiu o 40 por 8, e isso deu exato e já chegou no nosso resultado do MMC. Isso é a única coisa que a gente não tinha visto no ano passado. As demais coisas, até ali a parte de frações, que era o que eu passei ali para vocês, a gente já tinha feito. Vocês têm alguma dúvida dos exercícios ou do caderno de atividade até essa página aqui, que é a página 52? Use o chat ali, por favor. Alô? Tá. Não? Ok. Vocês têm assistido os vídeos?
Tá, estão assistindo os vídeos, ok. Vamos pegar, então, vamos resolver um exercício ali que aparece, do livro mesmo, para ver se a gente... Cadê aqui? Me confundo, MDC. Ah, tá. Boa pergunta, Henrique. Tem. Tem como saber. Vamos supor aqui, ó, vamos pegar alguns exercícios aqui que aparecem no livro, e a gente vai entender quando que é MMC e quando que é MDC. Ó. Vou pegar o exercício o 47, tá? Ó, aqui não aparece se ele é MDC ou se é MMC. Então, vamos ler para a gente entender aqui, ó. Miriam vende pacotes, exercício 47, tá? Lá na página 62. Miriam vende pacotes com 10 biscoitos cada um e caixas com 6 biscoitos cada um. Um cliente pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos e bombons. Quantos pacotes de biscoitos e quantas caixas de bombons ele deve comprar, no mínimo, para conseguir o que quer? Tá, só o fato de ter aparecido a palavra mínimo, eu acho que a gente tem que desconfiar que é um mínimo múltiplo comum, tá? Então, a 47, com certeza, vai ser mínimo múltiplo comum, tá? Só por causa que já aparece a palavra mínimo ali, ele já deu a dica mais do que necessária, né? Mas como é que eu vou saber que é mínimo múltiplo comum se não tivesse a palavra mínimo? Ó, vamos pensar o seguinte. Ele está falando aqui, ó, que tem... em cada pacote tem 10 biscoitos. Em cada caixa tem 6 bombons. Como ele não está pedindo para dividir mais essas caixas, com certeza tem que ser de multiplicação, tá? Porque se fosse para dividir, se eu quisesse dividir essas coisas, se aparecesse a palavra divisão, provavelmente vai estar relacionada a MDC, mas aqui está pedindo uma quantidade maior. Quando que as duas quantidades vão se encaixar? Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, 3 caixas de biscoito para fazer 30 e 5 caixas de bombons para fazer 30 também. Então, eu já sei que o mínimo múltiplo comum entre o 10 e o 60 vai ser 30. Porque de cabeça é fácil de fazer esses dois aqui pelo método que a gente acabou de ver. Vamos pegar um outro exercício aqui para ver o que se é mínimo ou máximo divisor comum. Vamos pegar a 49 também, que é bem parecido. Ó. Uma empresa tem 2 tipos de ônibus, tradicional e leito. O ônibus tradicional parte do terminal em 60 minutos e o outro 1h30. 1h30 é 90 minutos, tá? Se ambos partirem tal hora, quando que eles voltarão a partir juntos novamente? Tá, tem que pensar o seguinte, faz sentido eu pensar em dividir os 60? Não, não faz sentido eu dividir os 60, porque eu quero saber quando que eles vão se encontrar novamente. Se é quando eles vão se encontrar novamente, com certeza vai ser mínimo múltiplo comum, porque eu vou pegar através dos múltiplos do 60 e os múltiplos aqui do 90, que é a nossa 1h30. Então, com certeza aqui de novo vai ser mínimo múltiplo comum, tá bom? Tá entendendo ali, Henrique? Tá. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se aparece mais um. Ó, esse exemplo aqui dos planetas. Ó, os planetas Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12 e 30 anos terrestres, respectivamente. Suponha que em um certo momento as posições desses planetas sejam a dessa imagem, quer dizer, estão alinhados. Depois de quantos anos terrestres eles voltarão a ser essa que essa posição representa? Tá, tem que pensar o seguinte, se eu dividir, tipo, 6 anos, 4 anos, 2 anos, não vai fazer sentido, porque eles vão estar em outra parte dessas órbitas e ele quer exatamente nessa posição aqui. Então, eles têm que se encontrar nessa posição aqui. Vamos pensar, eles estão dando várias e várias voltas. A primeira volta que ele deu demorou 12 anos, a segunda 24, a terceira 36, e assim vai indo. Faz sentido eu falar em divisor quando está aumentando a quantidade? Não, com certeza é múltiplo, então vai ser, de novo, mínimo múltiplo comum. E nesse caso aqui, ó, vai ser 60, porque 5 vezes o 12 vai dar
60 e 2 vezes o quinto dá 60 também, tá? Eu já fiz de cabeça porque eu já sabia que era uma continha pequena. Mas é bem tranquilo de fazer. Quando, claro, essa página aqui, toda ela vai ser de mínimo múltiplo comum, porque ela está falando de mínimo múltiplo comum, né? Não faz sentido aparecer MDC aqui. Mas uma página que esteja misturado, aí sim tu tem que pensar, opa, eu tenho que pegar esse número que seja menor ou essa quantidade vai ser maior? Por exemplo, se eu perguntasse de tecidos, assim, eu tenho 2 pedaços de tecido e eu quero separar eles em pedaços do mesmo tamanho. Tá, separar em pedaços do mesmo tamanho significa dividir. Então, se é dividir, vai ser máximo divisor comum. Quando é alguma coisa que está crescendo, aí sim vai ser com múltiplo. Então, é basicamente essa ideia, tá bom, Henrique? Quando está diminuindo ali, quando está reduzindo, vai ser com divisor, e quando está aumentando, vai ser com múltiplo. Beleza. Mais alguma dúvida ali, pessoal? O pessoal que não estudava no ano passado aqui na escola e que chegou novo esse ano. Eu lembro da Fabíola, eu lembro da Isabela também. Tem o João também está assistindo? O João, tá. Vocês viram essa coisa de mínimo múltiplo comum? Ah, tem 2 João, é verdade. Vocês viram o lance de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum no ano passado? Deixa só o pessoal que é novo responder. Sim, Isabela? Tá. Ah, beleza, então. Fabíola entendeu, né? Tá. Ok. Beleza. Tá. Esses exercícios ali que aparecem no começo do capítulo são bem tranquilinhos. E também aparecem os livros lá do caderno, os exercícios lá do caderno de atividades referentes a isso. O caderno de atividades ainda não é para entregar, tá longe de ser para entregar, tá, pessoal? Mas é bom vocês irem fazendo o caderno de atividades, tá? Deixa eu abrir aqui o caderno de atividades e pegar um exemplo lá para o Henrique de novo, para a gente ver se é mínimo, múltiplo ou máximo divisor comum. Deixa eu achar aqui no caderno, peraí. Tá. Não, passou. Ó, o exercício 26 lá do caderno de atividades. Deixa eu botar o caderno de atividades aqui para vocês, só um minutinho. Caderno de atividades do 7º ano. Página 25. Ó, lá na página 25 do caderno de atividades, deixa eu aumentar aqui porque tá muito. O exercício 26 aparece o lance de... Aparece um exercício, a gente não sabe se é máximo divisor comum ou se é mínimo múltiplo comum. Eu vou resolver eles com vocês aqui, e aí a gente vai sacar se é mínimo múltiplo ou máximo divisor comum, tá bom? Ó, vou ler para vocês aqui, ó. Ricardo é um comerciante em uma feira. Em determinado dia, ele tinha 48 tomates, 60 cebolas e 72 pepinos. Ele deseja fazer pacotinhos iguais com esses produtos, de modo a colocar o máximo de itens possível em cada pacotinho. E não sobre nenhum produto. Como ele pode fazer essa distribuição? Henrique, o que você acha? É máximo divisor comum ou é mínimo múltiplo comum? Henrique? MDC, muito bem. Por que vai ser MDC? Porque aparece aqui, ó, em máximo. Apareceu a palavra máximo, com certeza vai ser o máximo divisor comum. Então, vamos fazer o MDC desses 3 números aqui, ó. 48, 70, aliás, 60 e 72. Eu vou abrir aqui um novo frame pra gente, ó. 48, 60 e 72. Vamos lá. Provavelmente eu vou fazer em mais de um. Tá. Primeira coisa aqui, ó. Vou dividir todo mundo por 2. E já vou aproveitar e já vou fazer aqui a bolinha, porque eu sei que vai dividir todo mundo. Então, aqui, ó, vai ficar 24. Aqui vai ficar
30, e esse daqui fica 36. Ok. Vou novamente dividir por 2. Se eu dividir novamente por 2, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 12, 15 e 18. Aqui, olha só o que vai acontecer. Eu ainda tenho números pares e eu vou dividir primeiro por 2. Ah, mas todo mundo aqui é múltiplo de 3. Eu poderia dividir por 3? Poderia. Só que é preferível a gente continuar com o 2 para depois passar para o próximo, tá? Então, eu vou dividir aqui por 2 e não vai ser todo mundo, porque o 15 não divide por 2. Vai ficar 6, 15, 9. Vou continuar aqui do lado, tá? Aliás, aqui ainda eu vou dividir mais uma vez por 2, e aqui eu já vou colocar os resultados. Então, vai ficar 3, 15 e 9. Aí, aqui sim eu vou dividir por 3, ó. E vou fazer a bolinha, porque eu sei que 3 vai dividir todo mundo, tá? Então, aqui vai ficar 1, 5 e 3. Eu divido por 3 novamente, fica 1, 5. Ficou horrível. 1, 5 e 1. E aqui no final eu divido por 5 novamente, fica 1, 1 e 1. Ok. A gente dividiu aqui, fez o processo de fatoração e reparou o seguinte, que tem o 2, o 2 e o 3. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, isso vai dar o nosso MDC. Então, eu vou escrever aqui desse lado, ó. MDC 48, 60 e 72 é igual a 12. 12 porque a gente pegou e multiplicou, né? 2 vezes 2 vezes 3, e isso dá 12. Então, a resposta que a gente vai ter aqui, ó, vão ser pacotinhos de 12, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Olha só, como ele pode fazer essa distribuição? Então, ele percebeu que eu vou conseguir dividir em 12 pacotes todo mundo, só que em cada pacote vai ter uma quantidade de tomates, uma quantidade de cebolas e uma quantidade de pepinos. 12 dividido pelo 48 dividido por 12 vai ficar 4. Então, em cada pacote vai ter 4 tomates. Aí depois eu vou pegar 60 dividido por 12, vai ficar 5. Em cada pacote vai ficar 5 cebolas. E pepinos a gente tem 72, então eu vou pegar 72, dividir por 12, vai dar 6 pepinos. Então vai ficar 6 pepinos em cada pacote. Então no pacote vai ter 4 tomates, 5 cebolas e 6 pepinos. E aí vão ser 12 pacotes no total. Deu para entender ali? Tudo certo? Beleza. Tá. E aí é fazendo os testes ali, fazendo os exercícios sem muita dificuldade, tá? Deixa eu pegar mais um exercício aqui, para a gente ver se é MC ou MDC. Ó. Vou pegar o exercício 25, que está lá na mesma página. Ó. Aliás, 25 não, o 25, exatamente. Ó, o 25 está logo ali em cima, olha só. No estacionamento, há entre 70 e 80 carros. Curiosamente, contando esses carros de 3 em 3, não sobra nenhum carro. E contando de 4 em 4, também não sobra nenhum carro. Quantos carros há nesse estacionamento? Esse problema, ele é um problema de MMC ou MDC? Aproveitando o Henrique que está falando lá, vai ser do que, Henrique? Exatamente, MMC. Só que esse com MMC, ele não vai dar a resposta de forma tão direta. Quer ver? Ó, eu vou abrir aqui um novo frame para a gente e vamos pensar um pouquinho. Ele está falando, olha, tem entre 70 e 80 carros.
Só que ele, ao mesmo tempo, o número né, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 4. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, isso vai dar 12. Quer ver? Ó? Se eu colocar aqui, ó, 3 e 4, fizer o mínimo múltiplo comum, vai ficar 2, fica 3, 2, 2 de novo, aqui 3, 1, 3. Então, ó, nosso MMC, 3, 4, é igual a 12. Tá, mas o 12 não está entre o 70 e o 80. O que eu tenho que fazer para chegar, então, nesse número? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente chega lá no número entre 70 e 80? Pode abrir a câmera. A câmera não, pode abrir o microfone e falar. Alguém? Ana? A Ana não tá? Quem não sabe? Helena, tem alguma ideia de como chegar lá? Ninguém tem alguma ideia? Tá, então eu vou dizer para vocês como é que chega lá. Se eu sei que é de 12, 12 é o mínimo múltiplo comum, que tal eu ir pegando os múltiplos de 12? Quem são os múltiplos de 12 aqui? Ó? Vamos escrever os múltiplos de 12. Primeiro é 0, depois vem 12, depois vem 24, 36, 48, 60, e depois aqui o 72, depois 84, e assim vai indo, tá? Vamos pensar o seguinte, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Só que se eu for pegando os múltiplos de 12, com certeza esses números também vão ser divisíveis tanto por 3 quanto por 4. E que número nessa lista que a gente tem aqui está entre os 70 e o 80? Só o 72. Então, eu sei que a quantidade de carros que tem lá naquele estacionamento vai ser o 72. Então, esse problema, ele usa o conceito de mínimo múltiplo comum, porque eu precisei tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, só que além do mínimo múltiplo, eu ainda tive que recorrer para os múltiplos de 12. E aí, com os múltiplos de 12, eu percebi que o 72 era um múltiplo de 12 que estava nesse intervalo entre 70 e 80 carros. Deu para entender? Beleza. Tá. Então foi mais um. Deixa eu pegar mais algum exercício aqui no caderno de atividades que tenha mínimo múltiplo comum aqui. Deixa eu ver. Pior que não tem mais nenhum exercício assim expressivo que seja de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum ali para descobrir. Então, essa parte de mínimo múltiplo e máximo divisor comum é um pouco de treinar o que a gente já viu no ano passado. Então, não é nenhuma novidade para vocês esses exercícios que estão aparecendo, tá? É só para relembrar mesmo. Por que a gente está relembrando isso? Porque logo em seguida, nas próximas páginas, a gente vai entrar para a parte de fração, tá? Eu vou gravar provavelmente os vídeos sobre fração essa semana, ali, igual eu fiz com essa parte inicial, e a gente vai fazer também uma revisão de fração antes da gente entrar para o próximo capítulo ali. O próximo capítulo é que trata um pouquinho mais, de forma mais aberta ali, de números racionais, que aí os números racionais vão ser essa mistura de fração com um número negativo, que não é muito diferente do que a gente já tinha visto no ano passado, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Como é que vocês estão fazendo o livro, aliás? Está todo mundo fazendo um pouquinho cada dia? Eu fiz tudo de uma vez só e acabou? Como é que tá? Alguém fala para mim, por favor. Não, mas pessoal, abre o microfone e fala um pouquinho aí. O livro já terminei tudo de uma vez só. Beleza, aqui. Aqui também era bem fácil, né? Eu acabei de fazer o que eu tinha que fazer, beleza. Então, vou dizer assim, ó, quem já terminou, pode ficar tranquilo e fazer um pouco das outras matérias, porque essa parte de matemática, como eu ainda vou gravar os vídeos,
vocês têm uma folguinha de matemática, digamos assim, até eu mandar as próximas coisas, porque provavelmente eu vou mandar na quinta-feira ou dali para frente, tá? Outra coisa, por enquanto vocês não precisam me mandar nada, tipo, precisa mandar foto do caderno de atividade, do livro agora, para essa semana? Não, não precisa. Precisa mandar caderno de atividades? Também não precisa, porque vocês ainda estão fazendo. Só na próxima parte, que provavelmente vai ser as últimas páginas aqui da fração, que vocês podem começar a fazer o caderno de atividades, que a gente, para me mandar um pouquinho mais para frente, tá? Então, vai ter um prazinho ali de 1 semana e meia, 2 semanas, para vocês terminarem de fazer o caderno de atividades, para depois me mandar. Mas ainda a gente vai ter mais encontros, tá? Provavelmente a gente vai fazer mais 1 ou 2 encontros como esse, para tirar as dúvidas que forem aparecendo. E também, vocês não esqueçam de mandar as dúvidas para mim do caderno de atividade, do caderno ou do livro, por e-mail. Sempre manda um e-mail lá se tiver dúvida, para tirando as dúvidas que aparecerem, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre exercício, sobre tarefa? Tá. Então, pessoal, é isso, tá? A gente provavelmente vai ter mais um encontro na semana que vem. E vão atualizando vocês ali com o canal do YouTube, e eu peço para avisarem para vocês quando entrarem novos vídeos lá e a próxima parte da matéria, tá? Então é isso, pessoal. Por favor, antes de sair, vocês coloquem de novo o nome ali para não ter dúvida do que já for aparecendo. Isso, Kim, pode mandar por e-mail. Tá. É que como não tem mais dúvida, tipo, não faz sentido a gente ficar aqui enrolando. Se não ficar conversando, eu também vou ficar conversando com vocês, tudo bem, a gente pode ficar, não tem problema. Mas, como não tem mais dúvidas, é, é isso. Eu resolvi alguns exercícios com vocês, e a maioria eu acho que vocês têm condições de resolver sozinho também, não tem muita dificuldade. Eu perguntei para o pessoal novo se tinham alguma dúvida dessa parte da matéria que não tinham visto em outras escolas, mas está todo mundo ok. Então é isso, pessoal. Podem sair, tá bom? Tchau, tchau. Não esqueçam de lavar as mãos e usar máscara quando for sair na rua.